Ok. Então, o que que são sequências, né? Na escola talvez você viu um pouco disso. Você viu o que chama séries geométricas, né? Uma coisa assim. Se você viu, né? Se não viu, não tem problema não também. Então, mas a gente tem uma ideia, né? Sequência, quer dizer, uma coisa após da outra, né? Por exemplo, o número um, depois dele o 2, 3, 4, 5, etc. Ah, isso me dá uma ideia de uma sequência, certo? E você sabe muito bem o que pode vir depois disso, né? Qual seria o próximo número que vem depois de 1, 2, 3, 4 e 5? Qual número você coloca? 6, professor. Muito bem. 2, 4, 6, 8, 10. Você colocou o número? 12, professor. Claro, professor. Tranquilo, certo? Ah, eu coloco outro tipo de números, por exemplo. Vamos pensar. 3, 7. Ah, 3, 7, 11. O próximo número? 15, né? Você já tem uma ideia do que vai acontecer, certo? E assim continua. Ah, colocou outros números, por exemplo, 3, 9, 27. O próximo? 81, claro. E aí você descobre até a regrinha, né? Qual é a regra, qual é a cara desses numerinhos que estão indo aí. Né? Você descobre até as regras. Né? Por exemplo, aqui você vê, bom, eu posso colocar o termo. Tá, tudo isso aqui é uma sequência, né? Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí depois você, n começando de 1, é só seguir o nzinho, né? Ok? Alguém me colocou o seguinte, professor, os números primos formariam uma sequência? Formam uma sequência, tá? Tá certo, tá? Ok? Aqui, também, né? Qual seria, entre aspas, a cara, de forma geral, né? O que a gente vai chamar depois de termo geral. Qual seria a cara de todos eles? Deixa eu ver aqui, pontinhos. Ah, aqui não. Aqui, pontinhos, vírgula. Qual seria o próximo, assim, de forma geral? Qual seria a cara? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Qual seria a regrinha? 2N. Isso que nós vamos chamar de termo geral depois, tá? Ok? Perfeito. 3, 5, aqui, isso aqui também é legal. Correto? Qual seria o termo geral? Aqui, 3, 7, 11, 15. Qual seria o termo geral? 4n menos 1. Opa, interessante. Deixa eu ver. 4n menos 1. Vamos pensar. Se n vale 1, eu tenho 4 menos 1, 3. Realmente, você tem razão, né? Os números vão avançando, olha, 7 menos 3, 4. 11 menos 3, 11 menos 7, 4. Eles avançam de 4 em 4, né? Sempre aumentando 4 em 4. Só que ele não começa a... Só que aí tem que ser esperto, né? Como que a gente faz isso, né? Então, se n é 1, 4n, 4 menos 1, 3. O próximo elemento, se n vale 2, 2 vezes 4, 8 menos 1, 7. Perfeito, está correto, tá? Ok? Então, a ideia de sequência está na nossa cabecinha. Não precisa falar muito sobre isso, né? Opa, aqui não precisa ver. Bom, para que a gente vai estudar essa sequência, professor? E aí, será que é interessante? Só para cumprir um requisito aí, né, na matemática? Só porque bonito? Só porque bonito? Não. Ele é bonito, tá? Falar de sequência interessante, tá? Muito interessante. Só que ele tem muita aplicação, tá? No que se chama depois em séries e outras coisas parecidas, tá? Olha lá, esse aqui você já deduziu, muito fácil, parabéns, né? Qual seria o termo geral aqui? Qual seria o termo geral? 3 elevado a n. 3 elevado a n. Né? 3 elevado a 1, 3.
3 elevado a 2, 9, 3 elevado a 3, 27, e assim vai. Moleza, né? Fácil. Muito bem. Então, você está capacitado. Então, essas são as sequências. Mas o que significa uma sequência? Agora, já que você sabe falar de sequência, o que é uma sequência? O que você pode dizer? O que é uma sequência para você? Né? Matemática tem isso. Né? A gente entende intuitivamente muitas coisas, mas você tem que definir. Tem que dizer, isso é uma sequência, né? Uma coisa que se parece com alguma coisa, né? Você tem que definir, não é só... é um tipo, um negócio, né? As pessoas falam, é quando você faz um número atrás do outro. Não, matemática tem definição. E então, definição, o que é definição? Isso é interessante. Essa palavrinha é muito inocente. Definir é dizer como são as características de certo objeto, né? De forma clara, precisa, de tal forma que, se tem outro objeto com as mesmas características, então esse outro objeto é aquele objeto. Como dizia meu professor, se um negócio caminha como pato, faz quack, que nem pato, né? Se tem pena que nem pato, então é um pato, tá bom? Então é isso, tá? Definir significa dizer exatamente o que é uma coisa, tá? Isso é matemática. Mas, claro, nem sempre na matemática tudo pode ser definido, tá? Isso é muito, acho que muito triste. É interessante. Tem coisas que na matemática não podem ser definidas. E tem outra coisa. Tem coisas na matemática que você não pode provar. Tá? Isso não tem nada a ver com religião. Isso é matemática mesmo. Quer dizer, você tem que aceitar. Nada a ver com fé, mas você tem que aceitar que isso é assim. Mas por quê, professor? Vou dar 2 exemplos. O que é um ponto? O que é um ponto? Na verdade, outra pergunta. O que é um número? O que é um número? Alguém consegue definir o que é um número? O que é um número? Alguém consegue definir um ponto? O que é um ponto? Essas coisas estão na nossa forma, no nosso íntimo, mas a gente não consegue descrever, definir exatamente, tá? A gente tem problemas para isso. Tem outra palavra na matemática que a gente usa muito, conjunto. Você aprendeu desde a escolinha o que é um conjunto, desenhou bonitinho, mas o que é um conjunto? Se você procura todos os livros, você não vai achar uma definição. Você vai achar o quê? Uma ideia do que é conjunto. Mas conjunto é uma coisa que a gente usa bem na base da matemática. Com conjuntos você define funções. Com conjuntos você define várias outras coisas. Então definição é uma coisa muito, muito forte, tá? Ok? Ok? E tem coisas que eu falei, né? Que você não consegue provar na matemática, né? Tem uns teoremas aí, axiomas se chama. A gente chama de axiomas. Tem proposições que você pode dizer se é verdadeiro ou falso. Mas, por exemplo, né? Dado um ponto, e o outro ponto externo a ele, né? Pega 2 pontos, vamos desenhar aqui, né? Aqui, dado um ponto, estou passando a outro assunto, né? Dado um pontinho, pega outro pontinho. Pega uma reta aqui, pega uma reta, ok? Por esse ponto, só pode passar uma reta paralela a esse aqui. Não pode passar mais de uma reta paralela. Isso isso é uma afirmação. E uma afirmação na matemática deveria ser provada. Só que esse tipo de afirmação corresponde a um dos axiomas de Euclides. Não, ninguém consegue provar até agora. Mas é simples. Sim, é simples, mas não consegue provar. O enunciado é simples. Então, o que a gente faz na matemática? A gente aceita que isso seja verdade e, com isso, constrói toda a matemática que nós temos até agora, incluindo a teoria da relatividade que a gente conhece até agora. Quer dizer, se essa coisa está falsa, errada, pronto, tudo está errado. A física está errada. É triste, mas é assim. Mas mesmo assim, a gente vai, caminha pela fé, né? Caminha confiando que isso seja verdade sempre. Tá bom? Mesmo que a gente não consiga provar. Isso é matemática, tá? Ok, você deduziu a fórmula geral dessas coisas aqui, o termo geral, mas você deveria provar, tá? Ok, depois a gente se preocupa com isso. Agora vamos dar, sim, a definição de uma sequência. Não, nem todo na matemática, só algumas coisas a gente diz, aceita,
Isso se chama axioma, tá? A gente aceita algumas coisas. Quando a gente define, bom, pode ficar entre aspas meio vago, mas, por exemplo, conjunto de números naturais é todo um trabalho para defini-lo. Uma vez que você define alguma coisa, o resto tem que ser bem formal. A partir daí não se aceita axiomas, daí não aceitamos mais coisas que não possam ser definidas de forma precisa. E agora vamos definir o que é uma sequência. Então, uma sequência, para nós, vai ser uma sequência é uma função. Pronto, aí está. O problema está em quem seria que é uma função, né? Mas a gente entende que todo mundo sabe, né? Função, o que é uma função. Então, uma sequência é uma função, perdão, uma sequência de números reais, tá? Ok? Então, é isso aí. Uma sequência, eu vou colocar infinita. Por que infinita, professor? Você vai ver, porque senão não tem graça uma sequência de números que sejam infinitos. Então, o que é uma sequência de números reais? Então, uma sequência de números reais é uma função que eu posso denotar por f, que vai dos números naturais, olha só, para os números reais. Ok, muito bem, professor. O que ela vai fazer essa função? Ela faz o seguinte. Ele pega o número natural e ele associa o número real, quer dizer, o f de n. E vai ser, a gente denotado muitas vezes, dessa maneira. Tá bom? Ele pega um número natural e associa um número real. Ok? Ok. É isso que diz a teoria. Então, vamos lá. O que mais vamos fazer nós? Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar isso aqui. Ok. Isso que diz a teoria de sequências. Então, vamos fazer um exemplo, né? Para que a coisa não fique tão complexa assim. Tá. Então, é uma sequência, é uma função que associa a cada número real a cada número natural, um número real. Natural, um número real. Isso aqui é uma sequência, tá bom? Isso. Pronto, está definido o que se chama sequência. Tá? Se alguém te perguntar na rua, o que é sequência? Aí você vai dar a definição. O problema está que ele não vai te entender o que significa, talvez, o que é uma função. Mas tudo bem. Então, isso aqui é uma sequência, tá? Um número real. E que número real? Vamos anotar o número real assim. Perfeito. Tá bom? Se você observar, falando um pouquinho do que já tinha mencionado anteriormente, sequência. O que a gente fez? Para definir sequência, usamos o que se chama a palavra função. E o que é uma função? Função é uma relação. E o que é uma relação? Afinal de contas, isso vai se relacionar com um conjunto. De novo, entramos nesse problema. O que é conjunto? Agora sim, não sei. Tá vendo? Na matemática tem esses probleminhas, tá? Uma vez que você define a função, tudo bem. O resto, definir sequência é mais fácil. Ok? Aliás, aqui também usamos a palavra número natural. O que é o número natural? Existe o que se chama outra quantidade de axiomas para definir o que são números naturais. Quer dizer, tudo causa um probleminha, tá? Então, vamos esquecer esse papo aí, vamos para o nosso assunto. A gente entende intuitivamente o que é uma sequência. A gente já deu a definição. Pronto. Então, para nós, o que são os números naturais, tá? Olha, aqui, os números naturais, a gente vai denotar assim. Para que ser claro, né? 1, 2, 3, 4, 5, essa sequência, né? De números dessa forma, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Esses são os números naturais. Você já entendeu, correto? Mas eu não vou enumerar todos, né? Isso aqui é matemática. Dá para entender, mas não vou fazer, nesse caso, eu não vou ser explícito, né? N significa isso. O que mais? Denotamos por dessa forma. A N.
Notamos as sequências, perdão. As sequências por AN. O que mais? Outra anotação que a gente pode usar. AN também de novo, só que explicitando o N pertencendo aos naturais, por exemplo. Ok? Às vezes, caprichosamente, alguém pode fazer assim, né? N sendo um número natural, assim, maior ou igual que zero. Ok? Ou às vezes colocando N maior ou igual que 1. Ok? Pode colocar zero aqui. Significa que o primeiro elemento começa no zero, tá? Ok? E você pode brincar aqui, começando no 7, tá? Sem medo, tá? Vou deixar assim. Ok. Bom. Perfeito. Então, já sabemos como denotar, tá? Então, o que mais? Os elementos de... O que aconteceu aqui? Os elementos dessa sequência. Quais são os elementos da sequência? Não, professor. Os elementos da sequência são A1, A2, A3, etc, tá? Ok? A1, opa. A1, e assim vai, né? Isso. A1, repetir, copiar e colar, tem a vantagem, né, do computador. A2, A3, e assim vai. Esses são os elementos, né? Perfeito. Tranquilo? Acho que não tem problema com isso. Então vamos brincar de encontrar um exemplo, né? Isso. Então vamos fazer o seguinte agora. Ah, antes disso, né? O elemento AN é chamado termo geral. Quer dizer, a forma de descrever, né, a todos os elementos, a gente chama de termo geral, tá? Então, vou escrever se na sequência vou tirar a nossa sequência aqui. AN for escrito como isso aqui. 2n menos 1 dividido por 3n, por exemplo. Então, deixa eu escrever melhor. Se AN se escreve assim, então a sequência AN, formada por esses elementos, tem como elementos. Bom, quais são os elementos dessa sequência? Agora com vocês. Me digam aí. Quais são os elementos dessa sequência? Qual o primeiro elemento, primeiro elemento dessa sequência? Um terço. Vamos lá. Então, para nós, a nossa sequência começa em 1, A1, tá ok? Pode acontecer que a gente especifique, né, que ele comece quando n vale 0, mas isso não é o que a gente está fazendo, tá? Então, vamos verificar se isso está certo. Quando n vale 1, deixa eu ver. Quando n vale 1, eu tenho 2 vezes 1, 2. E aqui vale 3, né? Então, 3 vezes 1, 3. 2 menos 1, 1. Terço. Perfeito. Qual o próximo elemento? Qual é o próximo elemento? O meio. Vamos lá.
Quando n vale 2, né? 4 menos 1, 3. Espera aí. Deixa eu ver. 1, 2 vezes 2, perdão, 4, 3. E aqui, 3 vezes 2, né? 6. 3 sextos é a mesma coisa que 1/4. Tá certo, João Vitor, tá? Tá certo. É a mesma coisa, só que já simplificava, né? Perfeito. Ok. Isso pode acontecer também, pode confundir as pessoas, né? Achando que é outro elemento. 1/2 é a mesma coisa que 3 sextos, tá? Tá certo. Então, vamos continuar. Próximo elemento. Próximo elemento, qual é? 5/9, será? Então, vamos lá. Aqui, quando n vale 3, vezes 2 dá 6, é 5. E aqui, o triplo, né? Triplo de 1, triplo de 1, triplo de 2, triplo de 3. Perfeito, tá certo? Você observa que nos numeradores eu tenho a sequência de números ímpares, tá? Ok? Tenho a sequência dos números ímpares. Tá bom? Tá certo. Vamos fazer mais um pouquinho. Vamos lá, mais um numerinho aqui. O que aconteceria quando n vale 4? Aqui seria, quando n vale 4, seria o quarto ímpar, tá? 1, 3, 5, 7, né? E aqui, 4 vezes 3, 12. Perfeito. Mais um pouco. Aqui está o professor de cabeça. 9 sobre quanto? 15, né? Isso. Uma pergunta. Essa sequência se aproxima de alguma coisa? De algum valor? O que você acha? Vou colocar aqui, bom, o termo geral é esse aqui, tá? Esse é o termo geral. Ok? Thales diz que isso se aproxima de 2 sobre 3. Deixa eu ver. Quando ele vale grande, digamos 100, então teria 200 menos 1. Se ele vale 100, por exemplo. 100, 200 menos 1. 199. 3 vezes 100. 300. Esse valor é próximo de 2 sobre 3? Sim ou não? O que você acha? Thales diz que sim. Realmente, se você observa, isso aqui, se eu coloco, como eu coloquei, né? 200 menos 1, esse é próximo do 200. Claro, mas é porque os números são grandes, né? E aqui 300, realmente. Mas se eu coloco, por exemplo, n igual a 1000, teria 2000 menos 1, e aqui 3000. Veja que o 1 do lado de 2000 é quase nada. Realmente, essa expressão aqui fica tão grande, tão próxima de 2 sobre 3. Aliás, eu posso até dividir assim. Certo? A expressão anterior que eu apaguei está próximo disso. 2.000 menos 1 sobre 3.000. Esse número, se você observa, ele vai para zero, se aproxima do zero. E essa coisa aqui, veja, tirando os zerinhos aqui, tirando os zeros aqui, vai para 2 sobre 3. E essa expressão vai para zero. Correto? Interessante. Ok? Ok, deixa aí como estava. Vou deixar assim. Então, realmente, se aproxima de 2 sobre 3, né? Ok? Ok. Vamos lá. Outros exemplos. Aqui tem mais exemplos, tá? E de forma geral, é esse aqui, né? E aí continua, né? A sequência continua, não para nunca. Ok. Então, posso fazer outra sequência. Podemos escrever sequências que não... vamos lá.
que não estão dados por uma única regra. Por exemplo, a sequência AN, onde quem é a N? Vamos lá. A N vai ser para mim o seguinte. A N vai ser dado dessa maneira. Vai ser assim. Vou dar uma regra, mas uma regra não definida de uma única forma, de várias maneiras, né? Deixa eu pensar. Não. Deixa eu fazer assim. Menos 1 elevado a... E isso é clássica, tá? Isso eu divido sobre 2 elevado a n, por exemplo. Deixa eu colocar assim. Vamos deixar assim. Essa é a sequência, tá? Ela tem como elementos... Quais são os elementos dela? Então, vamos lá. Me digam aí, qual é o primeiro elemento dessa sequência? Quem é o A1? Quem é o A2? Etc. Primeiro elemento, ok. Quando n vale 1, né? Quando n vale 1, aqui vale 1. Então fica assim, menos 1, meio. Menos 1 meio, professor. Perfeito. Segundo elemento. Esse menos 1 vai ser elevado a 2. Isso aqui vale 1. Correto? E fica 1 meio. E assim vai. Se n vale ímpar, né? Como já alguém está falando por aí, isso vai ficar menos 1 meio. Né? Quando n vale 3, menos 1 elevado a 3 vai dar menos 1. Ok? Então, a nossa sequência vai oscilar, né? Menos 1 meio, 1 meio, menos 1 meio, 1 meio, menos 1 meio, 1 meio, menos 1 meio, 1 meio. E aí está. Não vai parar. A nossa sequência não vai parar. Ok. Tenho que carregar meu celular. Ok, está carregando. Então, bom demais. Esse numerinho menos 1 elevado a n é de muita ajuda, não somente agora, senão no futuro, ok? Ele nos dá um alternadorzinho, né? A cada par ímpar, ele troca de sinal, né? Ok, então é isso aqui, tá? Próximo elemento é 1 meio, correto? Próximo elemento vai ser repetido, menos 1 meio, etc, etc, etc. Quer dizer, na verdade, essa sequência... Pergunto, essa sequência se aproxima de algum valor? Essa sequência se aproxima de algum valor? Eu acho que não, porque ela sempre varia. Não se aproxima de um valor, né? De um valor, tá certo? Não se aproxima de um valor. Tá? Nesse caso, se aproxima de 2, né? Ok? Essa sequência aqui, vamos chamar depois no futuro uma sequência convergente, porque ele se aproxima de um número. E quando ele não se aproxima de um número, quando ela não se aproxima de um número, a gente vai chamar sequência divergente, tá? Mas antes de falar de sequências convergentes e divergentes, deixa eu colocar mais um exemplo. É a famosa sequência de Fibonacci que você já alguma vez deve ter visto, você que é curioso, você que gosta da internet, como tantos de nós, né? Olha, eu vou colocar aqui sequência, olha, aqui sequência Fibonacci. Nem vou colocar no YouTube agora. Nossa, que vai ser favorecido agora.
Aí, olha só, um monte de pessoas falando, querendo ganhar pontinhos aí. Sequência Fibonacci, querendo explicar sequência Fibonacci. Ok. Nós vamos deixar aqui as matemáticas. Vamos colocar agora no Wikipedia, que é mais confiável, tá? Aí está. Sequência Fibonacci. O que é sequência Fibonacci, né? É uma sequência de números inteiros. Quando ele diz inteiros, está falando números positivos, né? Números naturais inteiros, maiores que zero, tá? Na verdade, ele, como diz, né, foi batizado por alguma pessoa, né? Tá, ok. E era Fibonacci. Mas, na verdade, essa sequência, as pessoas conseguem ver em vários lugares, tá? Se você observa aqui, olha o que diz aqui, engraçado, né? Cada cultura, não somente no Wikipedia mesmo, no português, né? Esse aqui seria uma pedrinha, aparentemente, a forma de calcular, né, dos incas seria usando a sequência de Fibonacci. Doida, né? Ok? Os incas, né? Meu país, né? O Peru, né? Lá pertinho. E não é porque é meu país, tá? Pura coincidência. Você viu, abri, ok. Nem sabia disso, só vi agora isso. E você vai ver um monte de coisas desse tipo. A origem, na verdade, foi dessa maneira, tá? Como disse aqui, né? Olha, vamos pensar que você tem um coelhinho. Então, tem um primeiro casal, como isso aqui, né? Okay? Aí depois você tem, ele se junta com outra coelhinha, digamos que, né? Macho e fêmea, pronto. Então você tem um casalzinho. Eles têm um filho, depois de um tempo tem outro filho, digamos que seja macho e fêmea. Aí se reproduzem. Vamos pensar que se reproduzem entre eles, né? Eram 2, agora viram 4. De 4 na próxima vão virar quanto? Não sei quanto. E assim vai, e assim vai, e assim vai, né? Ok? E aí cria uma sequência interessante, tá? E um casal vai dar um casal, mas agora tem um casal vai dar dois casais. E aí o próximo casal vai dar mais um, etc, etc. Essa é uma forma de ver. Mas a sequência Fibonacci não está presente somente nisso, tá? Está presente em muitas outras coisas, tá? Muitas e muitas outras coisas, tá? Então você vai ver aqui um monte de artigos aqui que falam sobre isso, ok? Ok. Como você vê aqui, nas espirais, é interessante, existe, de alguma maneira, você encontra uma relação da sequência Fibonacci com as espirais. Espirais, qualquer espiral, tá? Esse espiral aqui, ok? Outra espiral que você encontra aí, por exemplo, no cosmos mesmo, né? Essas formas de espirais, na verdade, espirais, tá? Então, qualquer espiral que você vê tem alguma coisa a ver com, de alguma forma, lembra a sequência Fibonacci, tá? E aí contas e mais contas, e contas e mais contas. Leia com calma, você vai ver muito no YouTube também. Esse aqui também é interessante. Veja só, aqui tem um quadradinho, coloca outro quadradinho do lado, ok? Bom, do lado desses dois, coloca outro quadrado, que seja o tamanho dos dois anteriores, né, somados. Agora, desses novos três quadrados, coloca um quadrado do lado, ele vai ter obrigatoriamente três lados, né? Três quadradinhos de lado. Agora, pega esse retângulo agora, né? Pega um quadrado nesse retângulo, você tem um quadrado de 5 por 5. Bom, desse lado, obrigatoriamente, você coloca o quadrado, que tem o tamanho de todos os que estão aqui. Obrigatoriamente vai ter tamanho 8. E assim forma você uma sequência bonitinha, que seria essa sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, tá? Ok. E é curioso, se você pensa também no gráfico aqui, né? Você liga uma linha aqui, com essa, com essa, com essa, vai formando incrivelmente uma forma muito legal. Vai ficando numa espiral também de novo. É doido. Bom, tem muita mais informação no YouTube, hein? Mas veja com cuidado, tem que ver se está tudo certo, tá? Bom, mas esse não é o nosso assunto de hoje. Então, vou falar a sequência de Fibonacci. Ela está definida da seguinte forma.
Da seguinte forma. O primeiro elemento é 1, sempre. Opa. O primeiro elemento é sempre 1. Opa. Opa. O segundo elemento é 1. Aqui. O segundo, então, quando n vale 1, que é o primeiro elemento, vale, n vale, vai ser 1. Quando n vale 2, vai ser 1. Quando n vale 3, aí sim temos outra regra. Quando n vale 3, a sequência Fibonacci vai ser o quê? Vai ser a soma dos anteriores a ele. Então, quando n vale 3, eu tenho o termo A3, tá? Então, quanto vale A3? É a soma dos dois anteriores. Quer dizer, o A2 e o A1, ok? Quando n vale 3, vai ser A2 e A1. A1 mais A2. Isso quando n vale 3. Mas quando n vale 4, professor? Quando n vale 4, vai ser a soma de A2 mais A3. Quando n vale 5, vai ser... quando n vale 5, vai ser a soma de A4 mais A3. Então, de forma geral, quer dizer, quando n é maior ou igual que 3, vai ser a soma dos anteriores a ele. Então, anterior... Então, eu tenho de forma geral o AN. O anterior a n seria o AN menos 1. E o anterior, antes do AN menos 1, seria o AN menos 2. Tá? Essa é a formulinha de a sequência Fibonacci. Tá, vamos testar essa formulinha. O que vai dar agora? O que vai dar agora? Bom, essa sequência tem como elementos e números. Vai dar como a nossa sequência. O primeiro elemento é o 1, professor. O segundo elemento é o 1 também. Terceiro elemento. Agora sim, a soma dos dois anteriores. 1 mais 1, 2. Quarto elemento, qual seria o quarto elemento? 2 mais 1, 3. Perfeito. Qual é o quinto elemento? Qual é o quinto elemento? 5. Perfeito. E daí? O que mais? Continua. Qual o sexto elemento? 8. Simples, né? Agora, 3 mais 5, 8, né? 8 mais 5, quanto é? 13. Próximo elemento, próximo elemento. 21. Correto. E assim vai. Estou vendo aqui, qual seria? Olha só. Os valores, olha. Bom, se você considera n igual a 0, o primeiro elemento, bom, pode ser. Mas se não, aqui é a nossa sequência. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233. Ele vai dando valores muito maiores agora. 2, 3, 3. A série continua, tá? E essa é a nossa formulinha, tá? De forma geral, é isso. Como você vê, aqui diz, né? A sequência Fibonacci tem aplicações, olha que brincadeira legal, na análise de mercados financeiros, na ciência da computação, na teoria de jogos. Isso de teoria de jogos não é jogo mesmo, tá? Não é teoria de brincadeiras, não, nada disso. É matemática. Mas e onde que se aplica? Em economia, por exemplo. Vocês lembram de
É um filme bem famoso de um matemático, que ganhou um prêmio Nobel na economia. Você lembra o nome desse cara? Não me lembro agora. Ele ganhou o prêmio Nobel de economia, mas ele era matemático. Ah, já sei. O nome do filme, em português, não lembro. Eu acho que é isso. Uma Mente Brilhante. Mente Brilhante. Isso, Mente Brilhante. Tá? E ele ganhou uma medalha, um prêmio Nobel nessa teoria, tá? Ele um dos que colocou resolveu alguns problemas interessantes nessa teoria. E hoje é aplicado em economia. Ele é famoso pelo que se chama hoje em dia o equilíbrio Nash, tá? Ele desenvolveu essa teoria, ele descobriu algumas coisas interessantíssimas nessa teoria, tá? E então, onde que entra esse Fibonacci? Entra ali também, né? Que doido, né? Diz que aparece essa configuração na biologia, como isso aqui, né? E assim vai. Um monte de coisa, né? Muito bem, então vamos deixar esse assunto para outro momento, tá? Tem muita aplicação. Eu faço sistemas dinâmicos, tá? E é muito interessante que em certo tipo de matrizes esse numerinho aparece também. O que a natureza fez? Por quê e como é que esse numerinho apareceu do nada? É um número muito interessante, tá? Perdão, é uma sequência interessante. Só que essa sequência interessante gera um número também interessante, chamado o número áureo. Ok? Ele chama o número áureo. Bom, acho que por aí deve estar dentro do que está aqui. Ok? Tá? Aparece o número áureo, ou como se chama? Número dourado, número de ouro, perdão, número de ouro. Tá? Ele aparece aqui, que esse é o número φ, ok? Esse aqui, correspondente ao que nós chamamos a proporção áurea. Curioso, esse número aparece de novo, tá? Dentro da série Fibonacci. Ok? E aí tem uma explicação muito legal, ok? Como que se define, mas a sequência Fibonacci está relacionada com ela também. Aqui tem uma forma de deduzir os elementos da sequência Fibonacci por esse número também. Tá? E aqui diz assim, o número áureo pode ser aproximado pela divisão do enésimo termo da série de Fibonacci pelo termo anterior. Ok? Como você calcula? Aqui, o que eu vou falar. Divide esse número por esse, 1. Divide esse número por esse, 2. Divide esse número por esse, 3 sobre 2, 1 meio. Divide 5 sobre 3. Bom, já dá 2, alguma coisa, né? Divide 8 por 5, vai dar um número. A divisão desse número pelo anterior te dá o número áureo, o número da sequência de Fibonacci, tá? E não aqui, olha, 2 sobre 1, 3 sobre 2, 8 sobre 5, 13 sobre 8, 89 sobre 55. Agora ele colocou já um número gigantesco, 6765, 4181, e deu esse número, que já é uma boa aproximação do número áureo. Ok? E aqui tem mais coisas muito, muito interessantes. Olha só, num pentagrama, bonitinho, aparece o número áureo. Leonardo da Vinci fez essa observação aqui, nossas proporções também. Aqui, olha as brincadeiras aí, no retângulo aqui, que a gente viu, na música, literatura, etc, etc, etc. Leia um bom vídeo, veja um bom vídeo de YouTube aí, que te ajude. Confiável, né? Ok? Então, essa sequência, inocente como é, aparece e aparecerá em algum momento das suas vidas, tá? Ok. E já foi, serviu. Mas é só para entreter a gente. Ah, porque bonito os números, as sequências. Não, 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 não. Nós conseguiríamos calcular, por exemplo, o seguinte. Logaritmo natural de 2. Como você calcula? Ah, coloca na calculadora, professor. Aí funciona. Não.
Como que a calculadora faz a conta? Como que a calculadora faz a conta? Né? Como que ela calcula esses valores? Como que ele fez? Sabe como? Usando séries. No fundo, as séries são sequências. Então, o que ele fez? Ele fez um iterado de passos, de procedimentos para calcular um certo valor. Isso se chama sequências. Tá bom? O poder da sequência. Sequência é muito bonito, tá? Muito bonito somente não. É útil? É útil. Ah, útil somente para a área de matemática? Não, para um monte de coisa que você já viu. E na matemática, ele é muito utilizado. Por exemplo, vocês sabem o que significa limite, continuidade, correto? Derivada, tá bem? Tá certo? Nós podemos estender essa definição de continuidade e de limite, de derivadas, para objetos maiores. Por exemplo, não somente a reta, senão o plano R2, né? O R3. Isso é natural. Algum dia você vai fazer, com certeza, em cálculo 3, cálculo, bom, ou equações diferenciais. Afinal de contas, tudo se resume a sequências. E ainda eu posso fazer assim, eu posso definir o que se chama conjuntos abertos, fechados, coisas desse tipo que você viu em cálculo, usando sequências. E não somente com objetos, de alguma forma, planos, né? Uma reta, um plano, uma coisa assim. Não. Você pode fazer ainda mais do que isso. Por exemplo, você pode pegar uma bola, né? Uma bola de futebol. Ah, você pode colocar um pneu. Ah, pode ter uma bola cheia, um pneu cheio, por exemplo. Ó, uma casa, a sua casa, um cubo, o que você imaginar. E definir o que chama conjunto aberto ou fechado, definir continuidade. O universo, nosso planeta. Essas coisas poderiam ser muito bem aplicadas. Não é ilusão minha, tá? Isso a gente faz, tá? Tanto que na teoria da relatividade na física é usada o que se chama uma geometria diferencial, né? Que a gente tem um pouquinho a mais de geometria que você aprendeu, vai aprender, ok? Mas é uma mistura de todas essas coisas, tá? Então, sequências estão na base da matemática, tá? Não é uma coisa para passar o tempo, só porque o professor achou bonito, é legal. Não, nada disso. É muito mais, tá? Aqui, problema de Basileia. O que é problema Basileia, hein? Eu não sei, talvez sei com outro nome. Mas isso ficou a curiosidade. Problema de números. O que é? Teoria de números. Oh. Tá, depois eu vejo, tá? Ok. Você me pegou a curiosidade, olha só. O que o seu colega me colocou aqui? Bom, depois a gente fala um pouco disso, vai ser interessante. Sabe o quê? Euler, né? Essas pessoas aqui, Euler, essas pessoas não tinham computador, mas eles faziam conta, calculavam o número pi, calculavam essas coisas, tá? Dentro de umas demonstrações interessantes, ele achou uma relação entre uma série, né? E o interessante disso, ele disse, né, que se você pega uma série e divide por certa expressão, isso dá uma sequência, isso prova que números infinitos, os números primos são infinitos, e você, melhor, tem uma relação com os números primos, tá? Eu não queria entrar mais nesse detalhe. Mas isso ficou muito famoso, ok? Opa, não é aqui, não. Isso foi muito interessante, tá? Isso foi muito interessante. Deixa eu tirar aqui, não é para cá, não. Tá? Então, e esse aí, até agora, bom, não sei se ontem alguém provou, né? É o teorema que vale $1 milhão ainda, né? Se você conseguir encontrar uma relação da sequência dos números primos, por exemplo, né? Mas tem muitas coisas interessantes na matemática que querem provar isso, né? É difícil ter a sequência de números primos, a gente pode entendê-la, mas existe uma regra que determina quais são os números primos, né? Vou colocar aqui. Alguém já me perguntou isso, tá?
Foi uma sequência. Bom, e qual é a sequência? Primeiro elemento, bom, o número ímpar, único, o número par, 2. Qual é o próximo? O número ímpar? Perdão, número primo? 3. Próximo? 5. Próximo? 7. Próximo? Qual é o próximo número? 11. Gostaram, né? Próximo? 13. Próximo? Isso aí. Pergunta. Isso aqui você já deve saber, né? Essa sequência termina? Realmente uma sequência infinita? Essa sequência infinita? Ou para em algum momento? É infinita, certo? Por quê? Olha, em algum momento, em um curso de álgebra introdutório, repito, em algum momento, um curso de álgebra da matemática, não álgebra linear. Álgebra linear é a álgebra da escola, né? Álgebra de verdade, tá? Em algum momento, no curso introdutório de álgebra, você vai provar, e uma das primeiras provas, né? Acho que foi Euclides, não sei. Ele provou que os números infinitos são, perdão, os números primos são infinitos. Não é difícil a prova, tá? A prova não é difícil. Então, que bom. Essa sequência nunca acaba. São infinitos, tá? Mas a pergunta natural é essa aqui, a pergunta do $1.000.000. Quem é esse cara? Ou pelo menos ter uma ideia, né? Como que é? Quais são os números primos? Essa é a pergunta. Quais são os números primos? Né? Quando saber que um número é primo? Né? Se eu coloco um número, por exemplo, aqui. Por exemplo. Esse número é primo? É primo? A gente fica chocado. Não sei, professor, e agora o que eu faço? Estudo matemática. Que tem muita beleza nessa coisa matemática, tá? Que se relaciona não somente com números, senão se relaciona com geometria, se relaciona com vida real. É interessantíssimo. Tá bom? Mas isso é para depois. Pense aqui. Você pode ser milionário. Ok? Bom, a gente tenta, né? Eu tentei também, não consegui, né? Então, mas vou tentar, continuar tentando. Tem outro teorema que já foi resolvido, chamava-se o teorema da conjectura de Poincaré. Poincaré era um cara muito inteligente, francês também. Mas na época que eu estava defendendo a minha tese de doutorado, eu estava mexendo com esse negócio da conjectura de Poincaré. Eu tinha umas ideias de como fazer algumas outras coisas parecidas, mas não o teorema, claro, né? Mas meu orientador se empolgou, achou que eu tinha resolvido. Mas é triste, mas nesse mesmo ano que eu estava tentando, o chamado, como chama esse cara? Esse aqui. Peterman. Nesse ano, ele publica na internet, ele não publica como um artigo formal, há 2 artigos que, com isso, resolveriam a conjectura de Poincaré. Peterman ficou famoso. Isso foi no ano 2006. Perdão, alguns anos antes de 2006. Né? 2006 foi a entrega do prêmio Medalha Fields para o melhor matemático, né? Menor de 40 anos. E ele tinha resolvido essa conjectura, então ele mereceria, primeiro, receber a medalha Fields, que já tem um valor monetário, e $1 milhão por causa de resolver esse problema. Então, 2 prêmios. E vocês devem saber que ele é muito inteligente, mas é meio doido. Ele não aceitou o prêmio, nem se apresentou na conferência, nem quis nenhum dinheiro. Ele agora está morando lá na Rússia, porque ele é russo, com a mãe, e não quer entrevistas, não quer saber de nada. Ok? Pelo menos podia ter compartilhado com alguém, né? Que queria, né? E não é mentira, não. Não é papo furado. Nem a foto ele autoriza. Grigori Peterman é o nome dele, tá? Esse aqui. Essa é a única foto bem rara. Você vai ler a história até da foto. Ele renunciou até na matemática. Não quer saber mais de matemática. Aqui está a conjectura. Ok?
Bem, acontece na vida essas coisas, né? Aconteceu com ele. Abandonou a matemática. Pois é, podia ter financiado muitas coisas da vida, né? Bom, esse aqui, você não pode ganhar esse prêmio, mas tem esse prêmio aqui, tá bom? Mas ele tem outro nome, praticamente, tá? O que mais interessa agora é a conjectura de Riemann, se chama. Tá? Não, hipótese de Riemann. Bom, e aí eu vou me passar para outro assunto, tá? Esse cara aqui era muito pobre, aluno de Gauss, um cara matemático muito inteligente, e ele quem desenvolveu a teoria que hoje chamamos de geometria riemanniana, que deu... Ele já sabia, ele entendia muito bem, que deu uma grande ajuda, né, para o que se chama a teoria da relatividade. Então, a matemática tem aí para nos ajudar muita coisa. E o Brasil é um país muito privilegiado. Até eles, bom, por enquanto, até agora, ele financia, apoia, dá dinheiro a quem quer fazer matemática, iniciação científica, mestrado, doutorado, ok? Por quê? Porque são poucas as pessoas que querem fazer isso. Isso é bom, né? Como são poucas, são poucos os que recebem, tá? Mas nem todo mundo consegue às vezes, né? Só se esforçar também, né? Bom, tudo bem. Passamos para esse assunto. Vamos passar para outro assunto agora. Vamos passar com coisas reais, né? Pois é, ele podia mandar grana para nós. Vamos lá. Então, você já sabe o que são sequências. Isso aqui, obviamente, essa sequência não converge, quer dizer, não se aproxima de nenhum valor, tá? Ok. Pelo menos isso dá para ver. Ele cresce, né? Vamos falar do que se chama convergência, ok? O que significa convergência? O que significa convergência? Vou colocar como uma definição. Então, aqui eu tinha falado com a outra turma, né? Da turma da manhã, é o seguinte. O que significa definir? Definir significa dar as características exatas de alguma coisa. E não estou inventando, tá? Vai no Wikipedia mesmo, tá? Definição. Olha só, isso aqui causa um problema filosófico nas pessoas, tá? E definição. É um Excel que explica o significado um termo, palavra, frase, conjunto. A ser definido, chamado definindo. Ok, todo um problemão. Por exemplo, eu defino aqui com ponto. Você vai ver, vamos definir a palavra conjunto, ok? Conjunto. Olha só. E diz aqui, é um conceito-chave primitivo do ramo da matemática, mas aí ele não disse quem é, né? Não diz quem é, ok? A relação básica, olha, não está dizendo, está enrolando, tá vendo? Vamos lá. O que diz aqui? Um conjunto é considerado um dos conceitos mais básicos da matemática, sendo o elemento principal. Não está dizendo o que é. Notação, já passou por assunto. Ele não definiu, se você ver o Wikipedia, não definiu o que é um conjunto, tá? Ok? Que curioso, né? Não é possível definir conjunto, professor? Não. Triste. Notícia ruim para os matemáticos. Se é ruim para os matemáticos, é ruim para os físicos. Se é ruim para os físicos, é ruim para os engenheiros. Tá bom? Bom, então, o que aprendi, professor? Conjunto de números reais, conjunto de números naturais? O que é isso, professor? Tudo é conjunto? Sim. É que tem coisas na vida que não, na matemática, que a gente aceita, não definimos. Tá bom? A gente vai aceitar. O que é um conjunto? A gente tem uma ideia de que é um conjunto. Não temos a definição. Mas uma vez que a gente tem a definição, o resto é tranquilo, tá? Ok? Vamos lá. Então, agora eu vou dar a definição de convergência. Isso eu já falei um pouquinho, né? Na hora de definir uma sequência, né? Agora, uma vez que você aceitou isso, o resto é mais tranquilo agora de falar. Vamos dizer que uma sequência converge, né? Uma sequência. Uma sequência. Digamos A, N, tem limite
A partir de que a gente já sabe uma definição, o resto já não pode ser acrescentado de mais definições ou conceitos ambíguos, né? Agora tudo é preciso. Por isso a matemática chama ciência exata. Não tem mais ou menos. Não tem 50% mais ou menos. Não tem, não existe mais ou menos. Ou é ou não é. Ou é 0 ou é 1. Ou é branco ou preto. Não tem meio termo. Não existe. Na matemática é ou não é. Ah, mas eu acho que é assim. Não. Não existe, não acho, na matemática. Então, uma sequência tem limite, digamos, L, ok? A definição formal, né? Se para todo epsilon, né, o que você sabe, se para todo epsilon maior que zero, existe um número n maior que zero, tal que se n é maior que esse n grandão, né? Isso quer dizer que a partir de certo momento, n maior que esse n grandão, temos o seguinte, tá? Então, eu tenho que a distância, tá bom? Distância, quer dizer, módulo, tá? Quer dizer, a diferença entre o AN e o limite, que é o L, for menor que qualquer número que você imaginar, que você já colocou anteriormente, o epsilon, tá? Essa é a definição formal que você já viu em cálculo 1, pelo menos, né? E você não vai esquecer, né? Bom, quando esse limite existe, né? Quando ele, né? Quando existe ele, dizemos que, como número, tá? É um número, infinito não é número, tá? Quando ele existe, dizemos que a nossa sequência né? É convergente. Ok? Nossa sequência é convergente. Opa. Ah. Tá bom? Ela vai ser convergente. Vou ficar em negrito. Vai. Caso contrário, é convergente e converge, né? Claro. Converge a ele. Né? Caso contrário, a sequência é divergente, tá? Tá bom? Então você sabe quando uma sequência é convergente ou divergente. Essa palavra é nova para você? Não, claro que não. A gente viu essa palavrinha várias vezes, né, em integração própria, em limites de funções. Então, não é nova para você, não. E é a mesma ideia, tá? Bom, vamos fazer algumas continhas aqui. Então, exemplo, um exemplo básico, tá? Prove que, né, prove usando a definição de limite de sequências, que o limite, vamos lá, o limite de quem, tá? Quando n vai para o infinito. Bom, isso aqui nem precisaria escrever, tá? Porque sempre, quando se trata de sequências, o n vai para o infinito, sempre, tá? Então, de que função? Deixa eu colocar, inventar uma aqui. Deixa eu pensar. Vamos colocar aqui. 3n menos 2 dividido por 2. Ok. Pergunta, antes de fazer as contas aqui, antes de provar também. Você acha que isso... Aqui. Você acha que isso converge? Sim. Para onde?
3 sobre 2. 3 sobre 2, né? Por quê? O que você fez, talvez, se poderia nos ajudar? O que você fez? Eu imaginei essa função separando ela em 3n sobre 2n menos 2 sobre 2n. Quando isso Tá vai ao certo. infinito, a segunda Uhum. parte vai para zero e os n se cortam. Isso aí. Perfeito, obrigado, tá, Diego, né? Diego, isso. Olha, é que no fundo você viu isso aqui como se fosse um xizinho, xizinho e xizinho, tá? Porque por enquanto não sabemos as regras para sequências, tá? Não sabemos limites de sequência, não sabemos, tá? Ok? E você fez aqui. É claro que n está indo para o infinito, mas se você pensa n como x, olha, x está variando, indo para o infinito, mas ele vai pegando todos os números reais. Enquanto esse n aqui vai indo para o infinito, ele pega somente os números naturais, ele vai dando pulos. Ok? Mas vamos pensar que seja assim. O que a gente faz? Ah, então se a gente pensa que fosse assim, se fosse assim, então, como seu colega disse, né? Eu podia ter dividido 3x sobre 2x menos 2 sobre 2x. Ou o que a gente classicamente faz. Divido por x tudo. Então, some. Então aqui teria que dividir por x. Divide tudo por x, fica 2. Quando x vai para infinito, isso vai para zero. Portanto, isso vai para... Se isso vai para zero, fica 3 sobre 2. Perfeito. E está correto esse procedimento? Vai estar correto, porque a gente vai colocar um teorema que fala sobre isso, tá bom? Ok? Bom, mas aqui a chatice é a seguinte. Prove usando a definição de limite. Nossa, fazer o quê, né? Matemática é assim, tem que fazer tudo que mandar aqui, tá? Tá bom? Dessa vez a gente tem que usar a definição. Bom, como que a gente vai fazer isso? Mas você, como já passou cálculo 1, você sabe, está acostumado. Bom, o que eu devo provar, né? Ah, dava para usar no hospital? Depois a gente vai ver que dá para usar no hospital, tá? Mas lembre, esse N aqui é natural, tá? Ok? Quando a nossa notação, quando a gente está fazendo isso aqui, N natural, tá? Não é um número real, ok? Quer dizer, em teoria não funcionaria derivadas. Mas, se você pode ver, calcular primeiro, né? Calcular, trocando esse N por X, lá, se a nossa função está bem definida, sem probleminhas, tá? Usando todas as hipóteses do hospital, então a gente pode usar o hospital. Isso já a gente vai fazer, tá? Então, vamos tentar provar isso aqui, né? Então, para todo epsilon existe, né? Então, devemos provar, né? Provar. Algo que você já viu, tem cálculo. Devemos provar que, ó, deixa eu ver. Isso aqui devemos provar. Vou copiar e colar. Que para todo epsilon maior que zero, existe um n maior que zero, tal que se n é maior que n, então a n menos l é menor que epsilon. Devemos provar isto. Ok? Mas nesse caso, essa expressão, provar isso, esse pedacinho aqui, né? A expressão. Essa expressão aqui, melhor essa aqui, é equivalente. Bom, aí eu só vou trocar de nome só, tá? Não tem equivalência nenhuma aqui. Equivalente que é um AN. Esse aqui é o AN, tá? AN. Quem é ele? Ele é o valor para onde eu quero provar que cai, né? Vai, nesse caso, 3 sobre 2. Então, 3 sobre 2. 3 sobre 2. Então, tenho que provar isso, tá? Então, para qualquer epsilon que existir, devo provar que existe esse n, número natural, tá? Tal que se os números naturais que são maiores que o número natural n, então vale isso. Como eu vou fazer isso? Eu preciso encontrar esse nzinho, tá? Eu preciso que n minúsculo seja maior que alguma coisa, que um n. Então, vamos tentar fazer aqui. Isso aqui, eu quero provar isso. A gente vai de trás para frente, tá? Ok? Você quer provar isso, então vamos ver até onde isso aqui é equivalente com alguma coisa que você possa manipular. Bom, então aqui a gente faz o seguinte. Aqui tem MMC, vou fazer assim. Então tem mesmo denominador, então passa para cima. Então, esse 3 vai vir aqui. Pronto, acho que para ninguém é problema, né? N.
E aqui, olha que interessante, ficou bonito, tá? Bom, agora, no nosso caso, esse 3N some, com esse 3N some, tá, ok? E olha só que maravilha, tomara que... 2 some, fica 1. Esse menos 1 tem um módulo, né? Menos 1 em cima, embaixo. Vai sumir, aliás, eu posso tirar daqui, vou colocar esse 1. Acho que ninguém vai se incomodar. Por que você tira o menos, professor? Porque módulo de menos 1 é 1. Ok. Deixa eu ver se eu fiz correto, tá? 2N. 2N aqui, em cima aqui. Bom, no nosso caso, tá parecendo certo, né? Não tem nada demais. Eu aqui fiz nada, MMC. Tirei esse cara. Tirei esse cara. Menos 2. Cancelou esse aqui. E esse menos 1, tá? Bom, aqui ficou muito fácil. Eu não esperava isso, não. Mas vou inverter agora. Vou colocar N. Vai ser maior porque esse aqui, ele vai inverter, né? E se eu estou invertendo isso aqui, o sinal vai inverter. Agora vai ficar 1 sobre epsilon. Bom, então, essa expressão é equivalente com L maior que 1 sobre epsilon. Tá bom? Essa expressão é equivalente com essa expressão. Quer dizer, daqui você pode chegar aqui, botar aqui, 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 sem problema nenhum. Ok, então, eu quero provar a partir disso, né? Tem que achar um N, tal que se esse Nzinho é maior que esse aqui, então deve valer isso. Eu preciso um Nzinho, perdão, um N grandão, tal que se N é maior que esse N grandão e N for maior que esse N grandão, então tem que ser isso, verdade. Mas veja só. Aqui eu tenho uma desigualdade. N é maior que essa coisa. Se eu chamo N aqui, maiúsculo, não dá para usar. Mas se o N grandão for maior que esse aqui, está feito. Tá? Assim. Deixa eu diminuir o tamanho agora. Isso. Sim, sim. Opa. Se N, maiúsculo, né, for maior que 1 sobre epsilon, por exemplo, epsilon for um número pequeno, por exemplo, 1 sobre 1 milhão. Então, N, grandão, tem que ser maior que 1 milhão. Né? Isso que está dizendo. Então, para N's maiores que 1 milhão, vale o seguinte, né? Veja, se N é maior que esse aqui, temos... não, se N é maior... E N, agora sim, se N é maior que 1 sobre epsilon, e para N maior que N, lembrando que N, esse N é maior que quem? Olha, esse aqui, já determinei, escolhe um número N, não, melhor assim. Escolhemos, melhor assim, N, um número natural maior que esse aqui. Pronto. Então, e se o N for maior que esse aqui, já que essa coisa é maior que essa, né? O que vamos ter? Já que se N, agora todos os numerinhos N maiores que N, quer dizer, todos são maiores que 1 sobre epsilon. Portanto, vale o quê? Vale o seguinte. Né? Vale isso. Se N é maior que este N, porque isso aqui, o que nós queríamos provar, se N é maior que esse N, então temos isso aqui, que era o que nós queríamos provar, tá? Queríamos provar isso. E está feito, tá? Então, deixa eu ver aqui. Aí.
Se n é maior que esse n grandão, então temos isso. Está feito. Essa é a forma mais comprida, que pode nos causar chatice, né? Mas tem que fazer alguma vez na vida, tá? Bom, o que mais que eu fiz com seus colegas? Deixa eu ver. Bom, vocês assistam também, tá? O que os seus colegas entrem na turma 2, tá? O que eu falei com eles, tá? Falei de critérios de convergência, assim. Esse aqui. Vou copiar isso aqui. Então, vamos falar agora dos critérios de convergência. A vida inteira vamos provar assim desse jeito, professor? Não, claro que não. Tem algumas coisas, alguns atalhos, tem. Aí está. Critérios de convergência, quer dizer, algumas dicas, algumas ferramentas que a gente pode ter para provar se uma sequência converge ou não a um certo valor que a gente gostaria muito, ok? Vai ser o seguinte, se limite de f de x for L, ok? E se a gente troca, né? Se essa função f está definida nos números naturais, a gente troca x por n, então o limite do f de n vai ser o próprio L, isso que diz aqui. Que é o que a gente fez intuitivamente no anterior momento, né? Deixa eu ver. Então, aqui colocamos exemplo. Vou colocar aqui tamanho maior. Ok. Para calcular. Isso aqui, usamos, não, calculamos primeiro. Quer dizer, vamos calcular o seguinte. Dando essa teoria lá em cima, né? O n troca por x. Tá certo? Não tem nenhum problema nessa função. Essa está definida em todos os números naturais, correto? Mas se você trocar x por n, vai estar definido sem problema, tá? Ok? Então, calculamos isso aqui. Bom, isso aqui a gente já fez, essa conta, professor, né? A gente explicou. Dividir tudo por x aqui, eu tenho 3, e aqui dividia x, e aqui ficaria 2. E esse limite eu sei, porque isso vai para 0, 3 menos 3 sobre 2. Perfeito, professor. Correto. Tranquilo. Entendi, professor. Então, aí tem uma grande vantagem, tá? Ok? Outro exemplo que eu coloquei com seus colegas, deixa eu ver, que ele estará aqui. Calcule esse limite. Pode ter outra aqui também, melhorzinho. Cadê o nosso espaço branco aqui? Aí. Calcule esse limite. Tá certo? Coloco solução. Para isso, calculamos limite de logaritmo natural de x. Usamos x porque x vai variar dentro dos números reais, tá? N porque números naturais, só por isso, tá? Mas no fundo você nem precisaria trocar, tá? Só pensar que o N vai agora em números reais. Mas para não confundir, a gente coloca assim, tá? Então, isso aqui é uma indeterminação, né? Porque x vai para infinito, isso vai para infinito, vai para infinito. Então, o que a gente pode usar? Professor, eu posso usar L'Hopital, professor. Ok, peraí, aqui x, né? Posso usar L'Hopital. Então, derivada de logaritmo, 1 sobre x. Derivada de x, 1. E isso vai para onde? Usei L'Hopital, né? Isso vai para 0, dividido por 1, 0. Aí está. Então,
o logaritmo natural de n dividido por n, né? O limite vai ser 0. É isso, tá bom? O que mais eu fiz com seus colegas? Deixa eu ver. Opa. Ah, tá. Esse exemplo aqui só para... Por que que o terminho lá em cima dizia, né, que tem que ser aplicado? F tem que estar definido nos números naturais. Mas será que existe uma sequência que não pode ser definida nos números naturais? Bom, existe, né? Mas vai ficar meio forçado. Então, olha só, aqui está esse exemplo meio forçado, tá? Deixa eu tirar esse aqui. Note que não podemos utilizar o teorema acima para AN, esse aqui, né? Aliás, isso aqui nem sequência vai ser, né? Porque isso aqui não é número, tá? Ok? Essa sequência aqui não tem número, elementos, tá? Olha só. Quando ele vale 1, aqui tem π, seno de π é 0, 1 sobre 0 não está definido. Aliás, nunca está definido, né? Quando n vale 2, vai dar 2π, seno de 2π dá 0, ok? Só para dizer, né, que tome cuidado com isso aí, né? Pode acontecer que essa sequência, em alguns valores, esteja bem definida, tá? Deixa eu ver aqui. Do jeito como estava, não estava bem definida, tá? Mas aqui, se eu coloco 2nπ, deixa eu ver. Também não vai estar definido, mas deixa eu ver aqui. NP, deixa eu dividir por 2. Essa sim está definida, mas não para todos os números inteiros naturais, tá? Quando n vale 1, aqui teria 0. Para 1π, seria π sobre 2, né? Π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, então está definido. Mas quando n vale 2, 2π sobre 2 vale seno de π. E seno de π não está definido, é 0. É 0, né? 1 sobre 0 não está definido. Ok? Quando n vale 3, 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Ok? Quando n vale 4, 4π sobre 2, aí está um problema, vai dar seno de 2π. Aqui nossa sequência não está definida para todos os números naturais, tá? Ok? Então só esse é o único problema, tá? Ok? Essa sequência está definida para todos os naturais? Não, para alguns, ok? Tem um problema. Só por isso, tá? Mas esse tipo de coisas a gente vai ver pouco, tá? Bom, é isso que eu tinha para falar hoje. Desculpa o atraso de hoje, mas acho que deu certo. Vou interromper a gravação, mas você pode perguntar, tá?